Queria Monique entender Danello. se foi tudo certinho, se o pessoal se comportou, se todo mundo ali se comportou, Monique Danello. E agora um Flamengo com um novo presidente, com uma nova gestão, enfim, um novo poder. O que muda nesse Flamengo? O que o torcedor do Flamengo pode esperar? Enfim, traz pra gente todos esses detalhes. Bom dia, Monique Danello. Bom dia para vocês. Eu tenho que fazer minha parte, né? Dei uma meia dúzia de grito lá, pelo menos ele respondeu sobre o Felipe Luiz, porque ele não queria falar de absolutamente nada. Ele, inclusive, Ricardinho, para uma curiosidade, né? Vocês gostam desses bastidores? Durante o dia, né, a galera ficou na Gávea de 8 da manhã até as 9 da noite, que foi a janela para a eleição. Então, os candidatos, o pessoal das chapas, todo mundo estava lá, né, fazendo o seu trabalho de reta final de campanha, tentando convencer ainda os eleitores que estavam indecisos. E todos os candidatos deram entrevista ao longo do dia, né, para os veículos de comunicação que estavam lá. O BAP ele não falou em nenhum momento porque ele tinha uma superstição e ele só queria falar depois que terminasse a eleição. Então, ao longo do dia, ele não se manifestou, ele não atendeu nenhum veículo, nem em rádio, TV, YouTube, nada. E depois que acabou, ele deu uma declaração muito rápida ali para a gente, não quis entrar nos pormenores do que será essa gestão dele. Respondendo o que o Vitor perguntou do dia, né? Foi um dia muito movimentado, foi muito atípico, né? Essa foi a eleição mais expressiva do século no Flamengo, foram mais de 3 mil votos. Claro que a gente olha para uma torcida, né? Um clube onde a gente fala de 40 milhões de pessoas e é uma votação de 3 mil, mas é a forma como funciona, né? O estatuto no Flamengo e como funciona a eleição no Flamengo. Então, foi uma votação expressiva. Para votar nesse direito a voto. Eram 5 mil. Eram 5 mil e alguma coisinha. E tiveram 3.200, mais ou menos. E foi um dia muito movimentado. Ao longo de todo o dia tinha muita gente na sede do clube circulando, especialmente as pessoas que estavam envolvidas nas 3 chapas que estavam concorrendo. Muito diferente, por exemplo, da última eleição, que todo mundo já sabia que o Landim ia se reeleger e o clube estava absolutamente vazio, foi tudo muito, muito tranquilo. Dessa vez também foi tranquilo assim, em termos de clima, né? Foi uma relação amistosa ali, não teve nada de tensão entre os concorrentes, mas foi um dia com muita movimentação no clube. E a apuração foi mais rápida do que costumava ser, porque esse ano foi uma eleição com urnas eletrônicas. Eram 10 urnas eletrônicas e apenas uma urna onde as pessoas votavam com papel, e nessa urna de papel foram só 10 votos. Então, a parte principal foi ali nas urnas eletrônicas, então a apuração foi muito rápida, em meia hora mais ou menos a gente já sabia quem era o novo presidente. E especialmente porque o BAP ganhou em praticamente todas as urnas, só na última eletrônica, na 10ª, que o Dunst ficou na frente. E aí, quando eles leem os votos da terceira urna, o Dunst já se manifesta entendendo que ele tinha perdido. Ele vai até o BAP, cumprimenta o BAP e já entrega ali a eleição, porque era uma diferença já considerável ali de cerca de 400 votos com 3 urnas apuradas. Só para trazer o número certinho, né? Foram 1.731 votos para o BAP, 1.166 para o Dunst, 363 para o Maurício, 5 brancos e 7 nulos. Então, é até curioso, né, Vitor, porque a gente falava de uma eleição apertada, com 2 candidatos com muita disputa, que era o Dunst representando a situação, o grupo do Landim e o BAP, mas, na real, nas urnas, isso não foi traduzido ali nas urnas. O que aconteceu e o que a gente viu foi uma eleição em que o BAP ganhou com uma ampla vantagem, ele ganhou em todas as urnas e terminou ali com uma diferença de mais de 500 votos. Então, é uma mudança, é um momento de mudança, até para a galera que está em casa entender um pouco como funciona o Flamengo. Todas essas pessoas que a gente citou aqui, um dia estiveram juntas no mesmo barco. Quando o Flamengo começa a sua reestruturação, lá em 2013, quando o Bandeira de Melo assume a presidência, todas essas pessoas faziam parte do mesmo grupo. Dunst, Landim, BAP, o Flávio Willemann, que é o vice-presidente do BAP, né, vai ser vice-presidente geral do clube, ele foi vice-presidente jurídico nas 2 gestões do Eduardo Bandeira de Melo. Então, são pessoas que começaram essa reformulação, essa reestruturação do Flamengo juntas e que, ao longo do caminho, foram tomando decisões diferentes. O BAP, por exemplo, já teve cargo na gestão do Bandeira de Melo, depois rompeu com Bandeira, teve cargo na gestão do Landim e depois acabou rompendo com o Landim
também. Então, são pessoas que estão envolvidas nesse processo desde lá de trás e que foram passando a ter visões diferentes e tomando caminhos diferentes. Agora, são os últimos dias da gestão Rodolfo Landim no poder. No dia 18 de dezembro, o BAP toma posse. Na segunda, dia 16, ainda tem a eleição para o Conselho Deliberativo, e eles querem muito eleger o presidente também da chapa deles, que é o Lomba, que vocês vão lembrar, foi vice-presidente de futebol do Flamengo na gestão do Bandeira, e aí, a partir do dia 18, o BAP toma posse oficialmente, vai começar um triênio agora com uma nova visão no Flamengo. Daqui a pouco eu vou perguntar para a Mônica em relação ao que pode impactar de fato no futebol, né? Embora não tenha ali muito registro, né, do dia de ontem, no sentido de palavra, né, de pergunta, de uma coletiva, mas são caras que ao longo do ano vão de alguma maneira, se promovendo ali, vão falando, enfim, algumas ações que podem ser feitas na sua gestão. E ela conseguiu um registro também com o Flávio Willemann, né, no vice-presidente do Flamengo, que falou sobre a possibilidade de SAF, né? Tá em alta esse negócio de SAF, tá, coisa e tal. O Flamengo acho que não chega a precisar, né? E ele falou sobre isso. Vamos escutar então. As SAFs estão aí, a gente não vai virar SAF, mas a gente quer profissionalizar o clube de ponta a ponta. Uma SAF nada mais é do que uma estrutura profissional de gestão. E o Flamengo já demonstrou que isso é possível. E nós faremos isso, tá? Sem vender o clube. Um registro ali bem curto, né? E acho que é muito a linha do que ele falou, né? Até pelas receitas que o Flamengo tem tido nos últimos anos, né? E não é toda hora que a SAF vai arrumar a casa, e não é todo clube que precisa desse sistema. E é uma ideia. O Flamengo, pelas próprias pernas, a partir do Bandeira de Melo, quando o BAP era vice de marketing, segue, evidentemente, pelo Landim, quando assume em 2019, e o BAP, como já foi destacado pela Monique, era vice de Relações Exteriores. E o BAP já rompeu com os dois, ele é um cara brabíssimo, vai defender o Flamengo com unhas e dentes, vai aparecer mais que o Landim, me parece mais preparado, mais capaz e mais do futebol e mais rubro-negro que o Landim, que em 6 anos ganhou muita coisa, são 13 títulos, não é pouca coisa, também demitiu 11 treinadores, pagou mais de 50 milhões de multas, fora as demissões em que não precisou pagar multa com final de contrato, mas são demissões do Renato e do Dorival Júnior, Dorival campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, você traz o Vitor Pereira pro lado dele. Que tinha perdido para ele. Exatamente, mas enfim, tem coisas legais do Landim, tal, do Braz, do Spindle, inegavelmente tem. Não tão legais como eles se acham, né, que eles são líderes do Clube de Regatas do Flamengo, né, eles se acham maiores que a Gávea, se acham maior que o Ninho do Urubu, maior que o Zico e tal. Aliás, falando de Ninho do Urubu, foram os irresponsáveis e não vou usar os termos que eu pensei aqui em relação ao péssimo tratamento às vítimas. Falando de Zico, o Zico apoiou o BAP, né? Sim, o Danche de Abranches é o cara que simplesmente... Aliás, que era o candidato à presidência do Landim, que continuaria CEO, né? Ou seja, o Landim continuaria mandando pra caramba, né? Então, nesse aspecto, o Flamengo se livrou. Claro, a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o BAP me parece que pode ir além do Landim. O Flamengo pode estar melhor mesmo, até porque não vai estar com o Danche de Abranches, e essa é a grande notícia para o torcedor do Flamengo. Para você, era necessária essa mudança? Eu não sei ainda com relação ao impacto, né? Primeiro que, assim, o Landim agora nessa reta final ele gastou bastante, né? Eu não sei se de repente o BAP vai mudar um pouquinho esse cenário, porque o Flamengo continua sendo um clube que investe bastante. Não sei se num primeiro momento ele pode brecar algumas coisas. Agora, quando ele fala em profissionalização, né? Todos os presidentes eleitos, eles falam algo nesse sentido. O Landim chegou a falar sobre isso, mas muitos deles esbarram em questões políticas. Senão ele perde governabilidade, ele tem dificuldade de conseguir muita coisa. Eu espero que ele consiga, tá? Você vê que o Corinthians está encontrando muita dificuldade, o senhor talvez não permaneça no clube, e aí a profissionalização vai para a lata do lixo. Então eu espero que ele consiga realmente colocar em prática tudo que ele falou aí. E a grande questão é, a Monique perguntou, né, o BAP respondeu, Felipe Luiz, pelo jeito, deve continuar, mas da direção do futebol para baixo vai mudar tudo. Né? Sai o mordedor de virilha, vai sair todo mundo, né? Vamos escutar o BAP então, ô Produz? Bota na tela então, vai. É uma enorme alegria a gente poder ter essa festa da democracia rubro-negra, mais de 3 mil sócios comparecerem, e a gente vencer esse pleito é fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo.
Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e que por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações, rubro-negro. Os principais planos agora, futebol, pode dizer que você está ansiosa. Fazer o nosso estádio, ganhar tudo, coisas simples. Tem diretor de futebol novo, alguma? Vamos anunciar. Rapaz, ele já chegou, entre aspas, prometendo uma parada. Mas ali, é muito Não, bom, fazer né? nosso Coisa estádio simples, novo e estádio, ganhar São tudo. coisas simples. E você viu Bom ali o humor Egídio, sempre é bem. tinha pouca gente, Quase. viu? Não sei porque a Monique tava falando. Eu também não sei, é, tava tranquilo, não tinha cotovelada, não tinha nada, foi não tranquilo. tinha, quase não tinha celular. Pior, vocês não sabem o que aconteceu. A gente estava atrás de uma fita, igual aquelas de aeroporto, assim, daquele negócio que destaca, que solta, assim, com aquele negócio. A gente estava ali, uma aglomeração absurda, todo mundo começou a empurrar, eu tava vendo a hora que a fita ia cair todo mundo por cima da fita. E aí, nisso, veio a galera do BAP comemorando, foi abrir um champanhe e eles erraram a direção. Simplesmente, eles abriram um champanhe na nossa cara, assim, tipo... Aí veio o banho de champanhe, assim, todo mundo olhou e falou, o que é isso? Mas era o tamanho da confusão que tava ali, gente. Tava um negócio inacreditável. Eu, por exemplo, não ouvi uma palavra do que falou o BAP nesse momento lá, porque eu tava apenas aqui, ó, colocando meu microfone e pedindo a Deus pra gente conseguir gravar, porque não dava pra ouvir nada, mas... de fato, foi, acho que, a eleição mais movimentada aí dos últimos tempos. E deu para entender bem o que ele falou, né, Monique? Não sei se de fato já repercutiu bastante, se isso anima o torcedor ou se isso, num primeiro momento, deixa o torcedor um pouco assim, pô, o cara já chegou prometendo, porque a gente viu até, pô, pegando o exemplo do Corinthians, né, que assumiu aí um novo presidente tal, e chegou prometendo um monte de coisa. E no começo ali penou. Então, é natural, mas às vezes é melhor você ser realista, mas né, cara? O Flamengo acho que pode. O Flamengo tem o dinheiro, o Corinthians não tem, pô. Eu sim, eu acho que faz pode. parte da realidade do Flamengo, né? O Landim sai deixando o sarrafo muito no alto. Inclusive, o Landim sai porque o torcedor do Flamengo não se contenta com o fato do Flamengo, por exemplo, ter ganhado só uma Copa do Brasil esse ano. Não se contenta com o fato do Flamengo ter caído nas últimas Libertadores. Então, é justamente por isso também que cai o Landim, pelos erros e decisões, né, que eles tomaram em termos de gestão, de renovação ou não de contrato de alguns ídolos, de resultado nos últimos anos, o sarrafo é muito alto. Então, eu entendo que não dá para o BAP chegar colocando o pé no chão, que o pé no chão dele tem que ser com esse sarrafo alto que a gestão do Landim deixou em termos de elenco, de busca por títulos e resultados. E agora, como o Ricardinho falou, né, vai ser uma grande reformulação do departamento de futebol. Absolutamente todo mundo vai sair. E é possível também que aconteça uma grande reformulação na parte de comunicação do clube. É possível não. Vai acontecer, né? A tendência é que o Antônio Tabet esteja de volta ao Flamengo. Ele trabalhou também no período do Bandeira de Melo, era um dos apoiadores e tem uma relação muito próxima com o BAP. Então, há a expectativa de que ele volte para cuidar de uma parte de comunicação. E também há a expectativa de que o BAP conte com outras pessoas experientes do mercado para assumir a diretoria de comunicação do futebol, fazendo uma mudança completa ali. E na parte de departamento de futebol, em termos de comando, também sai todo mundo. Vocês falavam sobre a profissionalização. O que o BAP quer é que não exista mais a figura do vice-presidente de futebol, que é o cara não remunerado, que tem o poder ali como era o Braz. O que eles querem é ter um diretor técnico remunerado, que seja o cara que vai cuidar da pasta. E o nome mais falado no momento é o do José Boto, português, né, que trabalhou ali no scout do Benfica por mais de uma década. Um nome mais forte que se falava nos bastidores, embora tenha pintado ali por fora o nome do Leonardo, mas o nome do Boto é o mais forte nesse momento. E o BAP não quis falar sobre nada disso ontem. Acredito que ele só vai se manifestar depois que ele tomar posse oficialmente, mas é um nome forte aí nos bastidores para assumir essa função ali, que não mais uma função de vice de futebol, mas uma função de diretor técnico, né, cuidando de forma profissional, como eles consideram, do departamento de futebol do Flamengo.